Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre, aos irmãos que estão aqui e também aos que nos acompanham pela internet, tanto YouTube como Facebook. É um enorme prazer estar aqui e quero convidar a amada igreja mais uma vez, se colocar de pé, para fazermos a leitura do texto dessa noite. Texto este que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, em seu capítulo de número 4, eu estarei fazendo a leitura dos versos 6 até o verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. A palavra do Senhor assim nos diz: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Antes de nos assentarmos, estarei fazendo uma oração. Deus, gratos somos pela vida. Gratos somos pela vida, ó Deus, que o Senhor nos deu, e a salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Deus, o Senhor conhece o coração do seu servo nessa noite. Estou aqui na frente com uma grande responsabilidade, ó Pai, de falar, ó Deus, a sua palavra, expor a tua santa palavra. Usa-me, ó Pai. Peço humildemente, usa-me, que da minha boca saiam bênçãos para a vida dos meus queridos irmãos, bênção para a nossa igreja, que cresçamos, ó Deus, em sua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Existe uma série que eu gosto bastante. Na verdade, ela, antes de ser série, ela era um livro. Na verdade, um conjunto de livros, que se chamam Crônicas Saxônicas. E eu sou um tanto quanto suspeito para falar, que eu gosto muito dessa temática medieval, viking. E quando eu li a primeira vez, logo me admirou o cenário. É uma Inglaterra, não Inglaterra ainda, onde existem reinos divididos, e existe este combate entre a fé católica, se eu posso assim dizer, contra os vikings, que têm os seus deuses pagãos. E o personagem principal dessa crônica, dessa saga, que se tornou uma série da Netflix, inclusive, que se chama The Last Kingdom, o Último Reino. O nome do personagem principal é Uhtred. E Uhtred, ele nasceu em um vilarejo, em um lugar, um reino, chamado Bebbanburg, e neste lugar ele, quando criança, por algum motivo, eu não vou dar spoiler aqui, eu não falarei sobre a série, mas por algum motivo ele teve que ser retirado do seu lugar. Ele teve que ser retirado de onde ele morava, do reino onde ele morava, reino este que pertencia ao seu pai e que certamente passaria para ele depois. Mas Uhtred, ele tem que sair deste lugar, ele é capturado pelos vikings, e quando adulto, ele decide então retornar ao seu lar, e com a certeza de que ele conquistaria novamente o seu lugar, que ele tomaria o trono e recuperaria o seu reino, que era de seu direito. Mas Uhtred, por muitas vezes, tendo essa certeza, ele vai até o seu reino e não consegue. Então aquela certeza de dominar novamente, de reconquistar o seu reino, acaba sendo uma incerteza, porque ela falha. Então aquela certeza que havia no coração de Uhtred, ela não é uma certeza tão certa assim, e ela acaba então se tornando uma incerteza, uma certeza falha. Nessa noite nós lemos o que Paulo escreve a Timóteo. E Paulo, ao escrever aqui, e eu não usei a ilustração da série para falar do meu gosto particular, para talvez sugerir uma série para você assistir ou um livro para você ler. Não falei isso para você pensar somente em Uhtred ou coisas do tipo, não. Eu usei essa ilustração para falar da certeza de Uhtred, que é uma certeza que é falha.
É uma certeza que não se cumpre, mesmo ele achando em seu coração, mesmo ele achando que daria certo, ela não se concretiza. Mas Paulo, ao escrever a Timóteo, ele nos apresenta algumas certezas. No caso que veremos hoje, são 3 certezas. Certezas essas que serão o nosso norte para a noite de hoje. Certezas essas que são certas, que se concretizarão. E são certezas da vida cristã. Essa noite nós ouviremos um pouco sobre as certezas da vida cristã. Olhando um pouco e brevemente para o contexto da carta, porque é de suma importância nós entendermos onde estamos na história, em que lugar estamos da Bíblia. Aqui é a última carta de Paulo, a última carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu muitas cartas a igrejas, escreveu 2 cartas, 3 cartas no caso, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, a 2 jovens que seriam chamados ao sagrado ministério, ao pastorado. Então nós vemos que aqui, essa última carta de Paulo, ela é endereçada a Timóteo. E quando nós olhamos e entendemos que essa carta é endereçada a um jovem chamado Timóteo, que tinha talvez aí uma saúde não tão forte assim, como se espera de um jovem, uma saúde um pouco debilitada. E ele estava à frente da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. E essa carta ela é tida como uma carta pastoral, uma carta que nos mostra não a ideia de exortação da parte de Paulo, não, porque todas as cartas são pastorais nesse sentido, mas no sentido de que ela é endereçada a alguém que futuramente seria um pastor. No caso de Timóteo, ele já está fazendo o seu ofício ministerial em Éfeso, mas nós vemos então que Paulo escreve essa carta para uma melhor preparação de Timóteo. E essa é a última carta de Paulo, e Paulo está preso. E essa prisão de Paulo é onde acontecerá a sua morte. Então a última carta de Paulo é endereçada a um jovem chamado Timóteo. Ele está preso à sua 2ª prisão em Roma, e então essa prisão trará a sua morte. E ele vai escrever essa 2ª carta a Timóteo, para dizer algumas coisas a Timóteo. Timóteo, você precisa viver o Evangelho. Você precisa permanecer no Evangelho. Você precisa, sobretudo, pregar o Evangelho. E você precisa, Timóteo, estar disposto a morrer pelo Evangelho. A segunda carta a Timóteo, ela vai ter essa instrução de Paulo. A instrução de que ele deveria viver o Evangelho e estar disposto a morrer pelo Evangelho. E um pouco antes, dos versículos 1 ao 5, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a pregação, a fidelidade e o zelo que Timóteo deveria ter quanto à Sagrada Escritura, que ele deveria anunciar, que ele deveria viver, que ele deveria pregar aquilo. Vemos então que Paulo, depois de falar do zelo da pregação, da fidelidade da pregação que Timóteo deveria ter, então nós chegamos ao nosso texto da noite. Texto este que, como eu disse, nos mostrará certezas da vida cristã. Em primeiro lugar, a primeira certeza da vida cristã é fazer tudo sempre para a glória de Deus. Fazer tudo sempre para a glória de Deus. Se você olhar comigo o versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo vai usar um termo aqui muito interessante, que é o libação. Por muitas vezes nós não sabemos o que significa isso, e pode parecer um texto difícil, mas é muito mais simples do que parece. Paulo certamente, neste momento, sabe que ele vai morrer.
Ele já está esperando a sua morte e já sabe que ela vai acontecer. Ele sente isso, ele escreve: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele sabe que ele vai morrer ao escrever essa carta, depois de escrever essa carta. Ele sabe que o seu martírio vai acontecer. E ele vai escrever que a libação, ele está sendo oferecido por libação. E isso é muito importante, porque a libação não é um sacrifício, não é o sacrifício em si, mas fazia parte do ritual do Antigo Testamento. Se nós olharmos para alguns textos, principalmente Êxodo 29:40 e Números 28:7, nós vemos que a libação está ali mostrada na lei. A libação nada mais era do que colocar vinho sobre o holocausto. Paulo não está falando que ele é o sacrifício, mas ele está falando que está sendo oferecido por libação. Ou seja, no momento da sua morte, ele está fazendo aquilo para a honra e glória de Deus. Ele não está morrendo para ser a glória dele, ao apontar depois que nós que depois quando nós lermos isso aqui, falar: olha como Paulo era importante, como a glória de Paulo. Não, Paulo não escreve isso, e ele usa uma analogia ao sacrifício apontado por Deus no Antigo Testamento. Não é a glória de Paulo, mas a glória de Deus, até mesmo em sua morte. Paulo vai mostrar e vai falar o seguinte: olha, eu estou sendo oferecido por libação, que é colocar o vinho sobre o holocausto, antes dele ser queimado. Eu estou preparando, eu estou morrendo antes, para ser um exemplo para a igreja, para ser entregue pela igreja. Mas o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro holocausto é Cristo. O holocausto, que significa sacrifício completo, é Jesus Cristo, e não eu. Eu não sou o sacrifício, eu estou sendo apenas oferecido por libação. Paulo, em sua morte, vai apontar para Deus, e ele vai mostrar que a certeza da vida cristã é fazer tudo sempre para a glória de Deus. Paulo não estava morrendo para ser gloriado. Paulo não estava sendo morto e oferecido ao Império Romano. Paulo estava sendo oferecido a Deus. Paulo estava glorificando a Deus. Paulo estava morrendo por glória de Deus. Não era o Império Romano que estava tirando a vida de Paulo, mas era Paulo que estava entregando ela. Certamente a exemplo do Senhor de Paulo, que era Jesus Cristo. Mas Paulo vai mostrar: eu não sou o sacrifício, eu sou apenas a libação. Eu não sou o sacrifício, eu sou apenas o vinho que está posto no holocausto. Mas aqui nós estamos vendo o final da vida de Paulo. Mas Paulo, meus queridos irmãos, Paulo, durante toda a sua vida, apontou para a glória exclusiva de Deus. Romanos 11:36 vai nos dizer: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, ao escrever aos cidadãos de Roma, ele fala que a glória é eterna e é para Deus. Em Gálatas 2:20, ele diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a glória não é de Paulo, o sacrifício não é de Paulo. Não temos que olhar para Paulo e ver nele um tipo de Deus ou endeusar a Paulo. Não, não é isso. O próprio Paulo vai apontar em seu texto: eu estou me entregando, eu estou morrendo, eu não estou sendo morto por Roma, eu não estou sendo entregue por Roma, para Roma, eu estou sendo entregue para Deus, e a glória pertence somente a Deus. Eu não passo apenas do vinho que é derramado antes do sacrifício. Mas como aplicar isso à sua vida, irmão? Como fazer tudo sempre para a glória de Deus? Olha, a resposta é mais fácil do que a prática, tá?
A resposta é simples. Tenha Deus como centro da sua vida. Tenha Deus como centro do seu coração. Eu disse que a resposta é fácil. A prática nem tanto. Quantos são os ídolos que por muitas vezes rodeiam o nosso coração e estão ali querendo disputar espaço com o nosso Deus? Deus tem que ser o centro da nossa vida. E como Deus se torna o centro da nossa vida? Deus se torna o centro da nossa vida com a leitura diária da palavra, não é mesmo, reverendo? Com a leitura diária da palavra, com oração todo dia, com a comunhão da igreja. Não adianta você falar que tem Deus como centro da sua vida, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não frequenta a igreja, se você não está lado a lado com os seus irmãos. Não tem como, me desculpa. Não tem como você anunciar aos quatro ventos, Deus é o centro, Deus é o centro, se você não lê a palavra de Deus, se você não vive uma vida diária com o Senhor. Levi, põe para mim o que eu te pedi, por favor. Este é o versículo em Êxodo 20, versículo de número 3. Não sei se todos lembram, não sei se todos sabem, mas essa passagem ela é sobre os 10 mandamentos. E este, inclusive, é o primeiro mandamento. O que o primeiro mandamento diz aí? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento não está ali dito por pura estética, tá? Olha, Deus colocou o primeiro mandamento ali porque ficava quadradinho, bonitinho, melhor. Não. O primeiro mandamento está ali. Não terás outros deuses diante de mim, para apontar que a partir deste momento, aí sim você pode olhar para os outros. Se você não tem Deus como centro da sua vida, se Deus não é o centro do seu viver, o centro do seu coração, você terá outros deuses, e certamente os outros 9 mandamentos serão quebrados. Se Deus não é o centro da nossa vida, não podemos fazer tudo sempre para a glória de Deus. Porque faremos talvez para a glória do nosso irmão, para a nossa própria glória, para a glória do nosso filho, para a glória do nosso trabalho, para a glória de qualquer outra coisa, menos para a glória de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que o reverendo Ronaldo Lidório, que é missionário, que ele, numa palestra que ele deu, num congresso, ele vai perguntar aos que estão ali qual é a primeira missão da igreja. E ele vai dizer que a primeira missão da igreja não é adorar a Deus. A primeira missão da igreja não é louvar a Deus. A primeira missão da igreja não é evangelizar, não é pregar o evangelho, não é discipular. A primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é morrer para Cristo. E Cristo vivendo na igreja, a igreja adorará, a igreja louvará, a igreja pregará, a igreja discipulará, a igreja evangelizará como Cristo faria. A primeira missão da igreja é morrer para Cristo. Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não era Paulo que fazia tudo aquilo que ele fazia, mas era Cristo vivendo nele, agindo nele, que fazia tanta coisa através de Paulo. Meu querido irmão, fazer tudo sempre para a glória de Deus é muito difícil, porque o nosso coração vai querer fazer com outras finalidades, vai querer fazer de outro jeito, vai querer agir de outra forma. Mas, meus irmãos, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador e Ele é Cristo. Morramos para Ele, para que Ele possa viver em nós. E através disso, nós adoraremos e nós glorificaremos em tudo o nosso Deus. Porque Cristo, quando andou nessa terra, Ele assim o fez. Em tudo Ele glorificou ao Deus Pai. A primeira certeza, então, da vida cristã, que devemos fazer tudo sempre para a glória de Deus. A segunda certeza da nossa vida cristã é a certeza de missão completa. É a certeza da missão completa. O versículo 7 vai nos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei
a fé. A segunda certeza é a certeza da missão completa. Os verbos que estão aqui no grego, eles estão no perfeito do indicativo. E o que isso significa? Vou dar um exemplo para vocês. Quando Pilatos, lá em João 19, 22, aparece ele falando, ele diz o seguinte: respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Ou seja, o que eu escrevi já está escrito, não vai mudar. Não vai ter outra forma, outra possibilidade. O que está escrito, está escrito. O que eu escrevi, escrevi. É o mesmo tempo verbal aqui. Ou seja, então Paulo vai dizer, combati o bom combate, ele está combatido. Completei a carreira, ela está completa. Guardei a fé, ela está guardada. É algo completo. Paulo, como a gente viu, já sabe da sua morte. Então ele olha para o passado, ele olha para tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu, e ele diz, está completo. O combate já foi combatido. A carreira já está completa. E a fé já está guardada. E o que significa cada uma dessas? Eu vou começar pela última, que é o guardei a fé. O que significa guardei a fé e como a gente aplica isso à nossa vida? Como que a gente pode ter a certeza, então, de missão completa, ainda mais na questão de guardar a fé? Meu querido irmão, guardar a fé, e aí eu vou falar o que não é, tá? Porque aí já vai ficar subentendido o que é. Não é você deixar a Bíblia aberta em sua casa, lá em Salmo 23, para proteção. Eu nem sei se é o Salmo 23 que fica para proteção, mas faz de conta, tá? 91, não é deixar o Salmo 91, não é deixar lá aberto, o Senhor é meu pastor, não é você saber que a Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, e lá no final em Apocalipse, o último versículo 22, 21 diz, a todos seja, a graça do Senhor Jesus seja para todos. Não é você saber de ponta a ponta da Bíblia decorado, pasmem, até o ímpio pode saber a Bíblia de cor. Até Satanás sabe o que está escrito aqui. Satanás conhece todas as palavras e até mais em línguas do que nós, né? Talvez alemão, inglês e tudo mais. A diferença do guardar a fé não é simplesmente você decorar o que está aqui escrito, mas é você viver, é você aplicar o que está aqui escrito. Satanás sabe o que está escrito, mas é aplicado ao coração dele? Claro que não. O Espírito Santo não toca aquele ser. O Espírito Santo não toca o ímpio, ele pode saber, ele pode conhecer, ele pode fazer estudos, mas a palavra não é aplicada ao seu coração por causa do Espírito Santo. Essa é a diferença do crente para o ímpio, do justo para o ímpio. A palavra não faz efeito na vida do ímpio, ela não tem aplicação na vida do ímpio. O guardar a fé não é simplesmente você saber todos os versículos da Bíblia de cor. Não é você frequentar todo domingo a igreja. Guardar a fé é você viver diariamente, cada minuto, cada segundo do seu dia, como Cristo viveria. Quando olhamos para Josué, o não tão jovem Josué, porque ele já tinha seus 80 anos, quando foi chamado a se tornar líder de Israel, Deus fala para ele, medita nessa lei de dia e de noite, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, e faça também o povo guardar essa lei. Guardar a fé não é você saber de cor o que a palavra diz, mas é você viver a palavra. Quantas igrejas estão com os bancos cheios, mas a alma está vazia. São apenas cascas. Eles não vivem. Eles conhecem, eles sabem, mas eles não vivem. Guardar a fé não é decorar, não é estar presente em toda a escola dominical, é viver a vida cristã. É viver como Cristo viveu, como Cristo quer que nós vivamos. Claro que existe uma diferença enorme entre eu e você e Cristo, claro. Mas Ele ensina como nós devemos viver.
Ele nos ensina, Ele nos instrui, e mais importante, Ele está ao nosso lado, andando com a gente, nos sustentando. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O guardar a fé não é saber de cor, não é frequentar a igreja, não é ser filho de pastor, não é nada disso. Guardar a fé é viver o que essa palavra aqui ensina, viver. E muito mais que isso, é guardar e ensinar os outros a guardarem o que essa palavra ensina, o que essa palavra diz, palavra essa do Senhor. E o combate, Elias, e o completar a carreira, esses dois eles vão trazer uma mesma ideia. O combate e o combate, Paulo certamente vai mostrar que a vida cristã não é um mar de flores. Nós estamos no grupo da Unijovem, agora estudando Tiago. E Tiago, logo no seu primeiro capítulo, vai falar que existem provações. E o crente passa por provação, o crente passa por dificuldade, o crente tem dificuldade em sua vida. Mas ele não trava essa batalha sozinho. Ele não trava essa batalha por suas forças, mas por Cristo. Através de Cristo, através do sangue de Cristo naquela cruz. Paulo vai mostrar então que combater o bom combate é estar disposto a viver uma vida cristã onde o próprio Cristo diz: o mundo jaz no maligno, e no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A provação, meu querido irmão, ela existe. O combate, ele é árduo. Cristo diz também que aqueles que querem seguir Ele, vir após Ele, tomem a sua cruz. E tomar a sua cruz, certamente não é tomar um buquê de flor. É algo doloroso. É algo que vai pedir negação de muita coisa. E o completar a carreira que Paulo vai dizer aqui, ele vai usar uma ideia de uma corrida de obstáculos. Uma corrida que teremos dificuldades, mas nós, ao chegarmos ao fim, o fim da nossa vida terrena, nós teremos completado essa corrida. Paulo fala que ele guardou a fé, que ele aplicou a fé em sua vida, que ele viveu aquela fé em Cristo Jesus, que ele ensinou outros, que ele evangelizou, que ele discipulou. Paulo vai dizer que ele combateu o bom combate, ele sobreviveu às provações, ele enfrentou as provações, e Paulo diz também que ele tinha um espinho na carne, e certamente esse espinho não era uma farpinha que ficava no dedo, mas uma estaca que entrava em seu peito, entrava no seu corpo. Paulo enfrentou o combate, ele combateu o bom combate, e ele completou a carreira, ou seja, ele chegou ao final daquela corrida. A vida de Paulo e essa certeza que ele nos mostra é certamente aquele terreno, aquele solo que Cristo fala na parábola da semente, onde a semente é a palavra de Deus, e o bom solo é aquele coração que aceita a palavra de Deus, que faz fruto, que produz fruto, que é eficiente no coração daquela pessoa. A vida de Paulo certamente é um solo bom, um solo fértil. Mas não é qualquer um que no primeiro combate vai conseguir manter a vida cristã. A mesma parábola diz que quando ela cai num solo rochoso, a árvore aparece, mas no primeiro sol que bate forte, ela queima, ela murcha, porque ela não tem raiz. Qual tem sido o nosso coração para a palavra? Um solo rochoso, que vive talvez de aparências e logo aparece, mas no primeiro vento forte cai? Ou tem sido um solo fértil? Tem sido um solo agradável? Um solo que depois que a semente cai, ela cresce e produz frutos. Frutos esse que Paulo vai dizer, ele vai combater o bom combate, ele vai completar a carreira e ele vai guardar a fé. E como último ponto da pregação, meu querido irmão, a terceira certeza da vida cristã é a recompensa. A terceira certeza da vida cristã, neste texto, é a recompensa.
Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo vai mostrar então que mesmo na sua morte, os seus olhos estão apontados para o dia do Senhor. Que dia é esse? Que dia é esse do Senhor? É o domingo? Não, o dia do Senhor é o dia que Deus voltará, que Cristo voltará. A segunda vinda de Cristo a essa terra. O dia do juízo, o dia onde tudo será julgado pelo reto juiz, que é o nosso Deus. Onde a igreja viverá uma vida eterna ao lado do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde os ímpios perecerão. Onde Satanás será derrotado. Mas onde a igreja viverá com o seu Senhor. E ele vai dizer que a coroa da justiça me está guardada. Então ele mostra a certeza de que a coroa está guardada para ele. A recompensa, já está pronta. Só falta Paulo morrer para poder desfrutar dessa recompensa. A certeza da vida cristã, da recompensa, ela tem que ser a certeza que mais pulsa em nosso coração, a que mais nós ansiamos em nosso coração, porque é o dia em que Cristo voltará, julgará toda a terra e levará a sua igreja para a glória, para viver junto com Ele. Hoje, meus queridos irmãos, Cristo vive em nós, mas naquele dia, na vida eterna, nós viveremos em Cristo. E eu usei exemplo na quarta-feira no estudo, e eu vou usar o mesmo exemplo. Eu não consigo acreditar que alguém, quando vai cantar aquele cântico Maranata, ele canta assim: vem Jesus, vem Jesus. Meu querido irmão, você está cantando. E quando você canta também para a glória de Deus. E você está cantando que você está ansiando pelo retorno de Cristo. Como nós podemos cantar tristes? Como nós podemos cantar cabisbaixos? Nós temos que cantar com alegria. Nós temos que cantar para Deus. Qual foi o primeiro ponto que eu disse? Fazer tudo sempre para a glória de Deus. Será que Deus é glorificado quando nós não cantamos com o nosso melhor? Quando não fazemos com o nosso melhor? Mas Elias, eu sou desafinado. Meu querido, isso não importa. Deus sabe o seu coração. Deus sabe como você está cantando no seu íntimo. Então não cante Maranata, a hora vem Senhor Jesus, se você não anseia a vinda de Cristo. Não cante se você não tem a certeza no seu coração da recompensa, que é a coroa dada por Cristo. E essa coroa, Paulo vai dizer, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A coroa não é conquistada por Ele, não é dada para Ele por aquilo que Ele fez. Ela é dada por Deus, através de Cristo. Através do que Cristo fez naquela cruz. A certeza da recompensa, meu irmão, não é por aquilo que eu vivi nessa terra, não é por aquilo que você viveu nessa terra, mas porque Cristo fez naquela cruz. Mas porque Cristo obedeceu completamente a lei. Não a nós, Senhor, não a nós. Dá glória ao Teu nome. Não há valor em nós. Hoje eu estava vendo no Facebook, e alguém compartilhou, nem vou citar o nome da pessoa, né, que falou a frase, mas é um desses teólogos coaches aí, né, que o homem é o centro de todas as coisas. E ele diz assim: lá na frente, Deus vai mostrar o que Ele viu em você. E certamente, se mostrar no telão, até o cara que falou isso vai ter vergonha. Porque não passamos de pecadores. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Não por aquilo que Ele já viu na frente que faríamos, mas por Sua graça. Não por aquilo que nós somos. Não somos os mais bonitos, não somos os mais numerosos, não somos os mais fortes, mas Deus nos escolheu. Deus escolheu
por amor do seu nome e porque a glória pertence a Deus. A certeza da recompensa é uma certeza que deve pulsar no coração do crente. O crente deve ansiar a vinda do seu Senhor. Paulo, como eu disse, escreveu essa última carta. E quando ele fala da certeza da recompensa, ele sabe que ele está a apenas um passo de ver o seu Senhor, o seu Salvador. E para finalizar, para concluir, meus queridos irmãos, eu não vou me delongar porque creio que já apliquei bastante durante o próprio sermão e já falei muito. Mas eu quero deixar uma frase para vocês nessa conclusão. A vida, meu querido irmão, não é simplesmente viver. A morte não é simplesmente morrer. Viva sempre glorificando a Deus. Faça tudo sempre para a glória de Deus. Tenha a certeza, no final da sua vida, de que você completou a missão da qual Deus te deu, que Jesus Cristo te deu. E tenha a certeza da recompensa. Recompensa essa que vem através do sangue de Cristo naquela cruz. Meus queridos irmãos, a Deus seja toda a glória e toda a honra, hoje e para todo sempre. Amém.